Depois eu aviso então em nome de Jesus, tá bom? No final ninguém me pergunte o que é não, tá bom? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, é o texto base para a nossa mensagem. Hoje a gente vai dar assim apenas uma introdução, mas eu quero falar um pouco esses dias. Eu não sei quantas quintas-feiras nós iremos abordar esse assunto, mas nós falaremos sobre caráter cristão. Então serão dias em que a mensagem ela vai ser um desafio para todos nós. Serão mensagens confrontadoras. A gente vai falar de muitas coisas ligadas ao caráter. E hoje eu vou só introduzir, eu vou falar sobre fé e obediência como uma espécie de base para a construção do caráter. Então, serão dias assim específicos, dias de alinhamento para com a palavra de Deus. Vai ter momento que os irmãos vão sair daqui assim meio que anestesiado, que a palavra vai ser um pouco mais forte, mas tudo é para a glória e o louvor do nome do Senhor, meus irmãos. Porque como crentes em Jesus, nós carecemos ter o caráter de Cristo. Nós precisamos ser moldados pela orientação das Escrituras e da palavra. Então, eu queria pedir aos irmãos que se esforçassem para estar aqui, porque não é fácil, irmãos, explanar a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus há muito tempo, mas para mim nunca foi fácil ministrar a palavra de Deus, principalmente o culto de ensino ou doutrina. Por quê? Porque são cultos em que a palavra de Deus ela precisa ir de uma forma um pouco mais confrontadora e reflexiva. Aqui e acolá Deus se apieda de nós e manifesta a sua graça, mas nem todo culto de doutrina é assim. Culto de doutrina ou de ensino é como a palavra diz, é ensino, é instrução, é você sair daqui sabendo o que Deus quer de você, da sua vida, do seu casamento, da sua família, da criação dos filhos. É você sabendo daqui o que é certo, o que é errado, a mentira é pecado, o adultério é pecado. Isso é o culto de doutrina. E a gente sempre vai estar o quê? Repetindo as mesmas coisas. Sempre talvez numa roupagem nova, ou num estilo diferente, como os irmãos já estão acostumados, mas nós precisamos aprender mais da palavra de Deus. Quem concorda diz amém? Então hoje nós vamos começar essa série que eu intitulei Série Colunas do Caráter Cristão. O texto que nós lemos como base para aquilo que eu quero falar nessa noite, eu quero falar sobre fé e obediência. Está em Mateus, impresso em Mateus capítulo 28, 18 e 19. E ele vai dizer, eu vou repetir a leitura que diz assim, é curta. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, presta atenção nisso, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente precisa revisitar as páginas das Escrituras e tentar, meus irmãos, encontrar base para aquilo que é primordial e fundamental, que é o caráter cristão. Quando eu falo de coluna, eu falo daquilo que dá sustentabilidade, daquilo que sustenta, daquilo que muitas das vezes está oculto, mas é a razão principal de sustentar alguma coisa, principalmente um prédio como esse. Um prédio como esse, ele tem muitas colunas que estão ocultas, escondidas,
mas eles dão sustentabilidade a toda a estrutura. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o caráter, ele é a sustentação do nosso ministério. Quando eu falo ministério, eu não estou falando do ministério pastoral em si, mas eu falo do ministério daquilo que Deus entregou a cada um de nós para realizarmos ou fazermos na sua obra. E ouvi alguém dizer que o caráter, ele tem que ser maior do que o seu ministério. Porque há ministérios que o caráter, ele é tão curto que esses ministérios não podem ser sustentados. O caráter, ele tem que ser algo, meus irmãos, tão grande e tem que ser maior do que a tarefa que Deus te entregou. Porque é o caráter que vai sustentar tudo isso. Há pessoas que crescem rapidamente no ministério, sem história, sem rastro, sem nada. Outro dia eu estava com a minha esposa e com a querida família no carro, e de uma hora para outra bora passar aqui em frente às igrejas que eu já dirigi. E a gente passou e eu comecei a contar um pouco da história. Essa daqui eu passei tanto tempo. Bora passar ali em frente à outra. E ali passei tanto tempo. O que é isso, irmãos? É você poder reproduzir sua história. Aquilo que você já viveu e já experimentou, mas aquilo que você vive e experimenta, ou já viveu e experimentou, só pode ser sustentado por uma vida de caráter. Sem caráter, nós não chegamos em lugar nenhum. Sem caráter, nós jamais cresceremos em lugar nenhum. As empresas procuram homens de caráter para estar à frente dos maiores cargos ou das maiores responsabilidades. Eu estou preparando uma mensagem, mas essa eu não vou pregar na quinta-feira, não. Eu vou pregar no domingo. Eu estou preparando uma mensagem que fala sobre, a temática é o caráter daqueles que Deus promove. Baseado no incidente de Davi. Quando Davi ele vai dizer quem são as pessoas que ele quer perto dele. Então o caráter, meus irmãos, ele promove a vida da gente. Mas ele precisa ser maior do que a nossa mordomia ou do que o nosso ministério. Se alguém chegar para mim hoje e perguntar, pastor, o que é que eu preciso para crescer na vida, ou no ministério, ou na vida profissional, na vida secular? Hoje, com a vivência que tenho, eu diria o seguinte: invista em caráter. Invista do caráter. Porque se você investir no caráter, você vai ser como um homem que está construindo algo grande, mas ele senta primeiro e planeja aquilo que ele está construindo. Quem pode dizer amém? Então, é sobre isso que eu quero falar durante esses dias. Então eu botei série Colunas do Caráter. Por quê? Porque o caráter, meus irmãos, ele tem várias colunas que sustentam ele. E este, por sua vez, sustenta o nosso ministério e a mordomia que Deus entregou a cada um de nós. Então, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo vai nos dizer que nós, como igreja, somos coluna e baluarte da verdade. Lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, nós vamos encontrar Paulo trazendo essa recomendação ao jovem Timóteo e falando a respeito da igreja, quando ele diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Olha o que ele está falando, de comportamento, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza ou baluarte da verdade. Então existe uma maneira de andar, de se comportar. Existe um padrão para o cristão. Numa época como essa, meus irmãos, em que está tudo distorcido,
cristão que caminha de qualquer jeito. Nós precisamos revisitar as páginas neotestamentárias, principalmente, para saber o que é que Deus quer de nós, igreja do Senhor, que somos coluna. Se a igreja é coluna, pode acreditar, irmão, ela dá sustentação a este mundo. Se a igreja não estivesse mais aqui, pode ter certeza que esse mundo já estaria revirado de cabeça para baixo. Por que que não está? Porque a igreja está aqui. Porque a igreja está presente aqui. Alguns mais tímidos, outros mais ousados, mas a igreja do Senhor está presente aqui na terra. E essa presença da igreja, ela é coluna. E a Bíblia diz que ela é firmeza, baluarte da verdade. Hoje tem muitas igrejas e pessoas com colunas apenas decorativas. São bonitas, chamam a atenção, mas na verdade não sustentam nada. Seu caráter é como uma coluna decorativa. É bonito por fora, prega bonito, canta bonito, fala bonito, até se veste bonito. Mas na verdade, irmãos, não sustenta nada. E a coluna só pode sustentar se ela estiver comprometida com o baluarte da verdade. Quem está entendendo pode dizer amém. Colunas decorativas vivem de aparência. Quando Jesus vai falar a respeito dos sepulcros caiados, ele está falando exatamente isso aqui. A questão do exterior, que às vezes é belo por fora, bonito por fora, mas o interior está cheio de podridão, está cheio de sentimentos tóxicos, está cheio de concepções errôneas. Irmãos, e eu, com toda sinceridade, eu vou dizer isso. Isso parte do coração de alguém que está com o coração, irmãos, derramado e alma derramada diante do Senhor. Eu não gosto de como a igreja, e quando eu falo igreja no seu contexto geral, está caminhando nesses últimos dias. A gente está substituindo o culto por show. A gente está substituindo, irmãos, a oração de milagres por um evento de atração. Eu cansei, irmão, de pregar em vigilhão. Vigilhão, esse nome vigilhão, que chegava aqui, chegava o pregador para pregar, irmão. Tinha uns 50, 60 cantor. Quando você ia entregar a palavra de Deus, eles saíam, ficavam lá fora. Hoje em dia me convida, não vou mais. Perdeu a noite de sono para quê? Se eles não querem ouvir a palavra, convida 3, 4 pregadores, dá 15 minutos para cada um, só quer aquele movimento e não quer instrução. Colunas decorativas, que são belas e não sustentam. O nosso mundo gospel, irmão, está cheio de gente assim. Gente que canta, gente que assina com gravadoras, mas não tem compromisso com fidelidade a Deus. São adúlteros, são adúlteras, passam de hotel em hotel e deixam os seus rastros de pecado. E ainda, irmãos, tem um fã-clube que levanta esse povo. Não, irmãos, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. A coluna, meus irmãos, que sustenta a nossa vida e o caráter cristão, ela tem como base a fé e a obediência para a glória do nome poderoso de Jesus.
Eu disse que seriam mensagens um pouco mais confrontadoras. Então, nessa noite, se você estiver recebendo, vai dando glória a Deus. Se não estiver recebendo, vai dando glória a Deus, que ajuda a digerir e receber também. Quem pode dizer amém? Então, meus irmãos, nós, quando olhamos para esse contexto de mundo gospel, esse contexto, irmãos, de muita coisinha, de muito oba-oba, de muita coisa que foge o nosso evangelho. E quem me conhece sabe, quem conhece Paulinha sabe, nós não somos legalistas. Eu estou falando de princípios, eu estou falando de valores. A gente começa a ver, irmãos, até num momento como esse. No momento que a gente está vivendo, polarizado, de gente que não sabe nem mais no que crer. Que a gente chega às vezes para alguém e a gente quer conversar sobre as doutrinas básicas da fé cristã, as doutrinas bíblicas. Não tem coluna, não tem sustentabilidade. Se não conhece a palavra, se não conhece a doutrina, como é que vai praticar a doutrina? E olhando para todo esse contexto, irmão, eu chego à conclusão que nós precisamos cada vez mais de atitudes corretas para uma vida espiritual saudável. Pastor, o que é que eu preciso para uma vida espiritual saudável? Eu vou te mostrar 3 versículos agora. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Depois você vai abrir em Mateus 22 e 37. E depois você vai abrir em Hebreus 10 e 22. Deuteronômio 30, verso 6. Eu queria que a igreja lesse em voz alta esse versículo em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Teu coração e o para amares ao Senhor com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Você só pode viver se o seu coração for circuncidado e você amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jesus, quando vai resumir a lei, ele vai citar isso lá no Evangelho de Mateus 22 e 37. Vamos lá? Vamos ler junto? 1, 2, 3. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Essa é a essência da vida cristã, irmão. Essa é a essência para que você possa desenvolver uma vida de caráter em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar sobre a sua vida. Se você começar por aí, se nós começarmos por aqui, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo o pensamento, você já vai estar com meio caminho andado para a glória do nome de Jesus. Hebreus 10 e 22, olha o que é que diz. Vamos lá, 1, 2, 3. Inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quem pode dar glórias ao Senhor? A gente precisa das atitudes corretas. Paulo tinha um desejo intenso de ver Cristo nas pessoas. Paulo, como um pastor, ele tinha um desejo intenso, formado no seu coração, de ver Cristo sendo gerado no coração e na vida daqueles que ele ministrava. Irmão, sabe qual é a maior tristeza de um pastor? É quando ele se esforça, ele está pregando a palavra,
ele está orando pela igreja, ele está aconselhando, ele está visitando, ele está tentando gerar Cristo, formar Cristo no coração daquelas vidas, e aquelas vidas simplesmente não valorizam isso. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Cristo não é formado no coração. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha o que é que Paulo vai dizer, meus irmãos, em Gálatas 4 e 19. Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Qual é o alvo do cristão? Qual é o alvo de ter um caráter cristão? Se não for Cristo ser gerado ou formado em cada um de nós. Qual é o objetivo de tudo isso? De estar na igreja pelo menos 3 vezes na semana, de vir para um círculo da oração, de vir para um culto de doutrina, de estar na escola dominical, de estar num culto de celebração à noite, de participar de um culto de ministério específico, de estar em oração numa vigília, de receber uma visitação pastoral, do casal pastoral, de estar, meus irmãos, constantemente nesse cenário, nessa atividade religiosa, se o objetivo não for ver Cristo sendo formado dentro de cada um de nós. Nós não estamos aqui, irmãos, por cargos, por nome. Quando eu falo nós, eu estou me referindo a nós tudinho mesmo. Nós não estamos aqui para chamar a atenção das pessoas, ou ser aplaudido, ou para ganhar seguidores, ou para querer ter o nome. Espalhou-se até no meio profético esse negócio: Deus vai engrandecer teu nome. Não, irmão. Se Deus engrandecer o teu nome, é para que o nome dele seja maior do que o seu e ele seja glorificado. Cristo tem que ser formado dentro de cada um de nós. Essa é a essência. É a essência para um casamento dar certo. É a essência para uma amizade dar certo. É a essência para uma vida em comunidade caminhar de forma saudável. É Cristo formado em nós. Eu dizia um dia desse, acho que já falei aqui, no MMI, no Casados para Sempre, tem uma lição que fala sobre fidelidade. E lá a gente aprende o seguinte: a fidelidade, irmãos, ela não é só uma fidelidade na pessoa, no cônjuge. É uma fidelidade em Deus que vai resultar numa fidelidade para com o cônjuge. Por que eu acredito na fidelidade do meu cônjuge, da minha esposa? Porque eu sei que ela, em primeiro lugar, é fiel a Deus. Essa é a essência. Amarás o Senhor teu Deus. Então o amor a Deus, ele está acima de tudo. O amor de Paula por mim, ela tem que estar abaixo do amor que ela tem para com Deus, e assim eu também. O meu amor a Deus é superior ao amor que eu tenho para com ela e para com a minha família. Então a fidelidade se traduz dessa forma. Quando eu lido com casos como esse, em que um casal entrou pelo caminho do adultério, entrou pelo caminho da infidelidade, a gente não vai só apenas, irmãos, na questão do ato em si, mas a gente precisa investigar as intenções e saber que toda queda, ela só acontece quando o nosso amor e relacionamento para com Deus é fragilizado. Quando eu deixo de dar atenção devida a Deus. Irmão, quando você começar a perceber que a sua vontade de orar, ela está se acabando, que a sua vontade de jejuar, ela está se esvairindo,
Quando você começar a perceber que o seu desejo de estar no culto comunitário já não é mais aquela coisa que arde na sua alma. Quando você começar a perceber que você está no culto comunitário e você dá mais atenção ao celular do que à palavra de Deus, e você dá mais atenção a outras coisas do que ao culto em si, comece a reagir. Comece a conversar consigo e perceber que o seu amor para com Deus está se fragilizando. E o problema não é o amor para com Deus se fragilizar. Esse é um problema grande, mas o problema são as consequências que vêm em torno disso. É por isso que eu estou falando sobre fé e obediência. E eu estou praticamente, irmão, indo pela raiz, pegando pela raiz. E Deus está confrontando você e eu, está perguntando: como é que anda o teu amor para comigo? Como é que anda a sua vida para comigo? Irmão, aqui é lugar para a gente adorar e glorificar o nome do Senhor. Mas aqui é lugar para a gente ser edificado. Mas a gente tem que levar essa fé, essa essência, essa glória, lá para fora. Quando chegar uma tentação diante de você lá no trabalho, quando chegar aquele companheiro te convidando para beber mais uma dose, quando chegar alguém querendo levar você para longe do caminho, quando chegar um enviado de Satanás e querer levar você para longe do seu esposo, da sua esposa, você vai se lembrar: eu sou fiel a Deus em primeiro lugar, eu amo a Deus, e porque amo a Deus é que eu vou continuar caminhando neste caminho de fidelidade para a glória do seu santo nome. A gente tem que trabalhar na essência, meus irmãos obreiros. A gente tem que analisar isso na essência. Não são apenas as atitudes. Paulo tinha essa preocupação. Paulo vai falar de dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha o nível de discipulado do apóstolo Paulo, irmão. Discipulado para o apóstolo Paulo não era só abrir uma lição e falar alguma coisa. Não, isso não é discipulado. Isso é um curso de introdução à vida cristã. Discipulado é muito mais do que isso, irmão. Você já percebeu que Jesus, ele sempre trabalhava com um sistema de paternidade? Que é isso, pastor? Ele pegou 12 discípulos e disse: agora vocês vão caminhar comigo. Querem me seguir? Quero. Vamos caminhar. E durante 3 anos e alguma coisa, ele foi caminhando com aqueles discípulos, e aqueles discípulos, eles foram observando a Cristo, aprenderam com Cristo, e depois que aprenderam na prática, eles conseguiram conduzir a continuação da obra de Deus aqui na terra. Jesus, ele trabalhava dessa forma. A fé espiritual é a primeira coluna de sustentação. E essa fé, ela é fruto da confiança em Deus e do novo nascimento. Essa fé espiritual que eu estou falando aqui, ela não é aquela fé natural. O que é a fé natural? Fé natural, eu vou citar um exemplo, é aquela pessoa que diz assim: eu vou pegar um avião de Fortaleza a São Paulo. Quando eu chegar aí, eu falo contigo. Ele tem uma fé natural que ele vai chegar lá. É uma fé natural. A fé que eu estou falando, irmãos, ela é uma fé espiritual. E ela é fruto do novo nascimento na vida do crente. Só tem essa fé espiritual quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem essa fé. E essa fé, como é que ela se comporta? Como é que ela se traduz? Ela é fruto da confiança em Deus. Por que o senhor está falando de fé e obediência? Vocês vão entender. Porque, irmãos, a fé espiritual, como fruto do novo nascimento, ela está interligada à obediência. É isso que Jesus vai falar em Mateus 28, 18 ao 20. Ele vai dizer o seguinte: que eles fossem, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é isso? Introdução à família na fé. Isso aqui fala de fé. Só que aí Jesus vai continuar e vai dizer assim: ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? É que fé e obediência são inseparáveis. Não dá para dizer que tenho fé se eu não obedeço. Não dá para dizer que eu sou um exemplo de fé, que a fé está dentro de mim, se eu não tenho prontidão para obedecer aquilo que a fé promove através da sua palavra. É por isso, irmãos, que por aí tem uma arruma de crente aí desorientado. Sobe monte, desce monte, ora tanto, irmão, mas desorientado, porque não obedece. Um dia chegou para mim e disse assim, e pastor, não foi aqui não, ele disse assim, pastor, eu já subi não sei quantas vezes um monte e Deus não me dá a vitória. E eu conhecendo a vida, e eu tinha liberdade para falar isso, eu disse, irmão, você vai subir 7, vai subir 14, vai subir 21, vai subir 50, 100 vezes o monte, vai fazer vigília e não vai acontecer nada enquanto tu não for crente. Porque a fé e a obediência, elas são como a base dessas colunas do nosso caráter. Vamos ver alguns exemplos de fé na Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo 15, verso 2. Eu disse que ela é fruto do novo nascimento e da confiança em Deus. Êxodo 15, 2. Depois Salmo 18, 1 ao 3. Depois Lamentações 3 e 24. Dá para ir anotando aí? O sistema permite? Pronto. Depois 1 Timóteo 4 e 10. E depois 1 João 4, 15 e 16. Vamos ler esse daqui, meus irmãos. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso aqui é um exemplo de fé. Moisés, quando ele diz, o Senhor é minha força, o meu cântico, é uma fé espiritual. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. Vamos ver Davi, Salmo 18, 1 ao 3. Vamos lá, 1, 2, 3, bem forte. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Davi tinha ou não tinha fé? Exemplo de fé. Tem mais, pastor? Tem. Jeremias, Lamentações 3 e 24. Olha o que é que Jeremias diz. Vamos lá? 1, 2, 3. A minha porção é o Senhor. Paulo, 1 Timóteo 4 e 10. 1 Timóteo 4 e 10, depois 1 João 4, 15 e 16. 1, 2, 3. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Oh glória, aleluia. 1 João capítulo 4, 15 e 16, aleluia. 1 João 4, capítulo 4, 15, verso 15, depois o 16. Vamos lá, irmãos, só mais esse, 1, 2, 3. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem
Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Isso aqui são exemplos de fé, fé espiritual. Pastor, por que o senhor está falando de fé? Porque eu quero confrontar você e dizer para você que existe alguma coisa além da realidade desse mundinho aqui. Existe alguma coisa além da nossa rotina de trabalho. Existe algo muito maior do que toda a estrutura que nós temos nesse mundo. E esses homens, Moisés, Davi, Jeremias, Paulo e João, eles falaram uma coisa só: eu creio nele, eu espero nele, minha confiança está nele, meu louvor é dele, minha glória é dele. Levante as suas mãos comigo aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui nessa noite desesperançado, triste, mas eu quero dizer para você nesta noite, que baseado nestes homens de Deus, espere em Deus, confie em Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque Deus, Ele é o teu libertador, é aquele que pode todas as coisas da sua vida. Quem pode dar um brado de glórias ao Senhor nesta noite? Fé e obediência são inseparáveis. Você lembra que quando Abraão ele foi chamado, Abraão, o pai da fé, lá em Romanos vai dizer que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça ou como justiça. Mas essa crença em Deus, do pai da fé Abraão, ela é uma fé, irmãos, que às vezes a gente tenta entender a fé de Abraão como algo místico, como algo sentimental. E a fé de Abraão não é assim. A fé de Abraão, meus irmãos, ela é uma fé que obedece. Ela é uma fé que caminha na direção da obediência. Não adianta eu dizer que tenho fé se eu sou desobediente, se eu não obedeço os mandamentos eternos da palavra. Essa é a diferença da maturidade, irmão. Porque quando nós caminhamos pela maturidade, nós obedecemos os mandamentos eternos da palavra. A nossa fé tem que conduzir a gente à obediência. Obediência em todas as áreas que a palavra de Deus nos aponta e diz respeito a cada um de nós. A gente está vivendo um tempo difícil, irmão. E a Bíblia diz assim: porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, tem uma tradução que diz, o amor de quase todos esfriarão. Se ainda tem um resquício de fé aí dentro, regue ele com a obediência, regue ele com a prática da palavra de Deus, e você vai ver o mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. A obediência de Abraão, ela leva à maturidade, ela leva à obediência. Jesus, ele vai dizer lá em João, capítulo 8, versículo 31, já parto para o final. Ele vai dizer assim, João capítulo 8, verso de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O mesmo João, lá em 1 João, capítulo de número 2, olha o que ele vai dizer. Primeira carta, ou epístola de João, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos,
se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João é confrontador, irmão. Mesmo sendo discípulo do amor, ele vai confrontar. Ele vai falar muito de verdade, de guardar os mandamentos. Meus queridos, chegou o tempo em que Deus, Ele vai nos alertando que é insuficiente apenas ler e ouvir a palavra. Ah, pastor, eu estudei a palavra. Que estudo foi esse? Apenas ouvi uma mensagem de alguém. Ah, pastor, eu amo a palavra. Ah, eu ouvi a doutrina que o pastor pregou. Eu ouvi a palavra que o presbítero Valdo pregou. Ah, pastor, eu amo a palavra. Mas eu venho dizer nessa noite que é insuficiente apenas ouvir ou ler a palavra. Deus está procurando gente que não apenas ouça, que não apenas leia, que não apenas conheça, mas gente, meus irmãos, que pratique a palavra. O que a palavra condena, eu e você precisamos condenar. Se a palavra diz que não é dele, a gente precisa acreditar que não é dele. Se a palavra tem suas pautas, se a palavra tem suas leis, se a palavra ela vai nos apontando aquilo que a palavra de Deus aponta, eu preciso praticar aquilo que a palavra de Deus me orienta. Tiago, ele vai falar sobre isso. Tiago 1:22. Tiago capítulo 1, versículo de número 22. Olha o que Tiago diz. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sabe qual é o problema de hoje, irmão? É que a gente não para cuidar da nossa própria vida. Existe uma arruma de xerife, às vezes espalhado pela comunidade, cada um cuidando da vida do outro. E tem aquele super exaltado, viu? Que às vezes o servo de Deus, ou o pastor, ou qualquer um dos irmãos, às vezes estão pregando aqui, e ele se acha, ou ela se acha, do super discernimento do Espírito. Aquilo ali não é de Deus, vai já cair, vai já acabar. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim: irmão, Jesus mandou você sair do emprego. E eu, foi irmão, foi. Me encontrou 2 meses depois: irmão, eu estou falando com muita paciência, Jesus mandou sair do emprego. E eu disse: não, irmão, Jesus não mandou não. Aí quando foi uns 3 meses depois: irmão, Jesus mandou sair do emprego. Ou você está esperando Jesus matar uma filha sua? Sabe o que foi que eu fiz? Olhei para ele e disse: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Poucos dias depois, ele foi internado no manicômio. Tem coisa que você não pode aceitar não, irmão. Um dia eu cheguei numa casa, uma família chorando porque passou uma profetisa lá, dizendo que Deus ia preparar e ia levar o filho daquela família. E eu disse assim: pelo amor de Deus, gente, pare de meninice, pare de estar chorando por uma coisa dessa. Até hoje, irmão, o filho daquela família está vivo, mais de 20 anos depois. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, meus amigos presbíteros, nós temos que continuar com a palavra de Deus.
A igreja, irmãos, ela tem que caminhar para a maturidade. A igreja tem que caminhar naquilo que a palavra de Deus orienta. Outro dia, o irmão chegou para mim e disse assim: ô irmão, é tão difícil. Eu disse: irmão, o ensino da palavra é difícil, escola dominical é difícil, culto de doutrina é difícil. Agora você quer ver a igreja encher? Eu dizendo para ele, lá na igreja dele: faz uma campanha aqui e diz que vai ter isso, vai ter profeta. Lota, irmão, vem gente de todo canto, de igrejas vizinhas. Meus irmãos, quando o nosso amor for maior pela palavra, a fim de praticar a palavra, Deus vai começar a agir mais poderosamente em nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê pode dar glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Eu vou convidar aqui o Plenitude para nós adorarmos ao Senhor. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos essa noite. Ali no relógio diz 8:50. Nós vamos demorar aqui em torno de 5 a 7 minutos louvando o nome do Senhor. E eu vou estar orando pela vida da igreja nesta noite. Mas quero dizer para a igreja: persevere na fé e na obediência ao Senhor. E Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Quem crê que Deus está aqui? Senhor, eu te agradeço nesta noite. Obrigado, Pai, por mais um momento precioso na tua casa. O Senhor é grande, o Senhor é precioso, o Senhor é maravilhoso. Estende a tua mão, Senhor. Pai, nós precisamos de colunas para sustentar o nosso caráter. E nessa noite nós te clamamos, Pai, fé e obediência, que sejam a base de tudo isso. Se alguém chegou aqui nessa noite triste, eu quero pedir a alegria do Senhor sobre a vida dela, sobre a vida dele. Se alguém chegou aqui desanimado, eu quero te pedir que o Senhor anime o coração dele e o coração dela. Vem sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Adore o nome do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Vamos iniciar louvando novamente, cada vez que a minha fé é provada, mas adore com os lábios. Coloque a mão sobre o seu coração. Adore ao Senhor. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso